Um outro aspecto, né, para quando a gente trabalha com arrays e matrizes, tá? É como a gente pode indexar os arrays e as matrizes, né? Então eu posso indexar, tá? Um array ou uma matriz usando, tá? Um índice simplesmente para um único índice, como eu indexaria um vetor. Lembre-se que o array e as matrizes eles são vetores com o atributo din associado a eles, tá? Então eu posso continuar trabalhando com eles como se fossem vetores, né? Então, por exemplo, se eu quiser chamar o sexto elemento do array 1, tá? Eu simplesmente faço A1, né, entre colchetes 6, e ele chama o sexto elemento do array 1, né? Se eu quiser chamar, tá? O quinto elemento da matriz M7, tá? Eu posso fazer isso, ele vai chamar o quinto componente da matriz M7. Mas usualmente, né, a gente usa, né, os atributos de dimensões e faz uma indexação com base nesses atributos. Então vamos lá, na nossa matriz M7, eu esqueci quais eram as dimensões da nossa matriz M7, tá? Como que eu posso saber quais são as dimensões? Simplesmente consultando, né, qual que é o atributo din da matriz M7. Tá aqui, ela é uma matriz 3 por 4, tá? Então eu posso chamar, tá, o elemento que está na segunda linha, terceira coluna da matriz M7, simplesmente, né, indexando ela, tá? Indexação sempre entre colchetes, eu tinha colocado parênteses aqui, cometi um erro, né? Com dois componentes, com um vetor de dois componentes. O primeiro componente, tá? Ele é o número da linha e o segundo o número da coluna. Quando eu peço isso, ele traz o componente que está na terceira linha, quarta coluna da matriz M7. Para confirmar isso, né, eu vou mostrar de novo a matriz M7, tá? Terceira linha, quarta coluna, 6, 4, 6, 4, 3, 4, que é o componente que ele extraiu aqui, tá? E eu posso, né, pedir para fazer a mesma coisa com o array, tá? Como o nosso array 1, né, ele tem três componentes, tá? Então, ou eu dou um único índice ou eu dou uma tripla de índices, né? Então eu posso pedir, por exemplo, primeira linha, segunda coluna da terceira tabela, tá? E ele vai lá e me diz, né, que na primeira linha, segunda coluna da terceira tabela, aparece, tá, o número 11. Tá? Então, essa é a forma usual que a gente usa para indexar matrizes e arrays, tá? E a indexação de matrizes é muito similar à nossa indexação natural, né? A gente, usualmente, quando se refere a um elemento de uma matriz, a gente fala, é o elemento que está na iésima linha, jésima coluna, né? Então, é bastante natural essa notação. Bem, e o que eu devo fazer se eu quiser extrair, por exemplo, apenas uma linha de uma matriz? Tá? Se eu quiser fazer isso, eu posso deixar, tá, o argumento referente às colunas vazio. Tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui, eu digo, por exemplo, eu quero extrair, tá, apenas a segunda linha da matriz M7. Tá? Então eu vou indexar, né? Eu quero o número 2, tá? E para dizer que eu quero todos os elementos, tá? Todas as colunas na segunda linha, eu coloco a vírgula para informar para o R, ó, eu estou pedindo para você chamar, né, os componentes de M7 em duas dimensões. Todos que estão na segunda linha, tá? E em que coluna eu ponho vírgula para indicar que a primeira informação é a linha, tá? E só que eu não completo isso aqui, eu deixo vazio o segundo argumento, tá? Novamente eu posso colocar com ou sem espaço aqui, o espaço vai ser ignorado pelo R. Então quando eu dou esse comando, tá, o R vai retornar apenas a segunda linha, né, da matriz M7, tá? Retorna a segunda linha de M7, tá? Se eu quiser retornar, por exemplo, a segunda coluna de M7, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou deixar o primeiro argumento vazio, né? Vou deixar colchetes, vírgula, tá? Dizendo, ó, faltou informar a linha. É porque eu quero todas as linhas, tá? E quando eu fizer isso, né, o R vai retornar, tá? A segunda coluna de M7, tá? Então tá aqui, né, a segunda coluna de M7, tá? Então isso daqui é um recurso bastante útil, né? Porque muitas vezes a gente vai querer extrair apenas uma linha ou uma coluna de uma matriz. Eu já vou dar um exemplo, né, de como a gente vai fazer isso aqui, tá? Uma outra coisa que vocês podem querer, tá? Como aconteceu com vetores também, né? Eu posso, por exemplo, querer, na verdade, tá, os elementos que estão nas linhas 2 e 3, qualquer a dimensão de M7 eu já
eu vou só pegar aqui as dimensões de M7 de novo, né? Ali tem 3 linhas e 4 colunas, então podemos fazer isso, né? Eu quero que ele pegue, tá? As linhas 2 e 3, tá? Colunas também 2 e 3. Então aqui eu informei para o R o seguinte, olha, eu quero todos os elementos que podem ser indexados com as linhas que estão nos vetores, no vetor aqui com os componentes 2 e 3, e com as colunas que estão também no vetor com os componentes 2 e 3. Ele vai retornar aqui, né, uma matriz 2 por 2, tá? Em que, tá? O primeiro componente desse carinha aqui é o componente que está na linha 2 de M7, coluna 3, tá? Na nova matriz está na linha 1, coluna 1, tá certo, né? Mas na matriz original M7 estava na linha 2, coluna 3, tá? Esse componente aqui, por exemplo, que está na linha 1, coluna 2 da matriz que ele retornou, tá? Na matriz M7 ele está na linha 2, coluna 3, tá? E assim por diante, né? Tá, ok? Então ele vai retornar, tá? Todos os componentes. De fato, então, se vocês pensarem aqui que ele vai retornar, tá? O elemento que é linha 2, coluna 2, o elemento linha 3, coluna 2, o elemento linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 2, tá? Vai retornar as combinações possíveis desses elementos aqui. Com certeza, né, a forma mais usual de indexação vai ser essa, quando eu quero retornar só um elemento, né? Ou seja, a indexação indicando o número da linha e o número da coluna, tá? E essas formas aqui também são muito comuns, né? Uma indexação para eu retornar apenas uma linha ou apenas uma coluna. Eu vou agora listar, né, alguns dos principais operadores e das principais funções, né, que o R tem para trabalhar especificamente com matrizes, né? E o primeiro deles, e talvez o mais importante, é o operador de multiplicação matricial. Tá? Aqui no R dá para indicar que eu quero fazer o produto matricial entre duas matrizes, né? Ou seja, não multiplicar os elementos de cada uma das matrizes, né? Termo a termo. Eu uso o sinal de multiplicação, que é um asterisco, tá? Mas rodeado por dois sinais de percentual, tá? Então, percentual, asterisco, percentual é o operador de multiplicação matricial. E vocês devem se lembrar, né, da álgebra matricial, que para multiplicar uma matriz pela outra, a primeira deve ter tantas colunas quantas são as linhas da segunda matriz. E o resultado vai ser uma matriz com tantas linhas quanto tem a primeira matriz e tantas colunas quanto tenha a segunda matriz, né? Então, duas matrizes que a gente já trabalhou de exemplo, tá? Nós temos dois pares aqui de matrizes conformáveis para operação de multiplicação, tá? Talvez o mais interessante para começar sejam as matrizes M7, tá? Cuja dimensão, né, é 3 linhas por 4 colunas, tá? E a matriz M3, né, cuja dimensão é de 4 linhas por 6 colunas. Então a matriz M7 tem o mesmo número de linhas que o número de colunas da matriz M3. Isso significa que eu posso fazer o produto matricial da matriz M7 multiplicada pela matriz M3. Eu posso escrever isso aqui, né? M7 é o símbolo de multiplicação matricial, M3. E quando eu faço isso, né, o R vai calcular uma matriz que tem tantas linhas quanto tem a matriz M7, ou seja, 3 linhas, e tantas colunas quanto tem a matriz M3, ou seja, 6 colunas, né? E para a gente checar, né, é claro que ele fez a conta certa, mas só para a gente fazer a conta por outro caminho, vamos calcular um componente, um elemento dessa matriz resultante desse produto. Por exemplo, o componente que está aqui na segunda linha, terceira coluna dessa matriz, tá? E esse componente o que é? Ele é o resultado do produto interno entre a segunda linha da matriz M7 e a terceira coluna da matriz M3. Isso quer dizer que ele é o somatório, tá, do produto termo a termo, né, da segunda linha da matriz M7. Como que eu recupero a segunda linha da matriz M7? Eu pego M7 e indexo por 2, nada, né, indicando que eu quero a segunda linha, todos os componentes, todas as colunas, né? E como que eu pego a terceira coluna da matriz M3? Eu indexo, né, a matriz M3, tá, por dois componentes. O primeiro
o primeiro vazio, né, indicando que eu quero todas as linhas, e o segundo 3, indicando que eu quero a terceira coluna. Né? Quando eu fizer isso aqui, eu devo obter, tá? A gente já vai testar, né? Eu devo obter esse 85,29612, né? Que foi exatamente o que a gente obteve. Né? Então ele está fazendo, quando eu peço para o R fazer a multiplicação matricial, o que ele faz é isso, né? Para cada linha e para cada linha da matriz M7, ele multiplica por uma linha da matriz M3, tá? E soma todos os números encontrados para achar, tá, cada um desses componentes da nossa matriz M7 vezes M3. Né? É claro que eu podia fazer a mesma operação, né, usando, tá, outras duas matrizes que têm, no caso aqui, dimensões são quadradas com a mesma dimensão, né? Que são a matriz M1, que é 3×3, tá? E a matriz M5, que também é uma matriz 3×3, né? Então eu posso fazer M1, o produto, com a matriz M5, né? Ou vice-versa, e vou obter, né, matrizes 3×3. Agora, se eu quiser multiplicar duas matrizes não conformáveis, ou seja, duas matrizes cuja a primeira não tenha o mesmo número de colunas que o número de linhas da segunda, o R vai reclamar, né? Ele vai emitir uma mensagem de erro e não vai fazer a operação. Então, por exemplo, se a gente pedir para o R fazer a multiplicação entre a matriz M3 e a matriz M7, a matriz M3, qual que é a dimensão da matriz M3? Né? A matriz M3 ela tem 4 linhas e 6 colunas. Para que ela pudesse ser multiplicada pela matriz M7, a matriz M7 precisaria ter 6 linhas, mas ela só tem 3 linhas. Então, essas duas matrizes não estão em conformidade com a nossa operação de multiplicação matricial. Quando eu peço para o R fazer essa multiplicação, ele não consegue fazer, ele não retorna nenhum valor, e sim uma mensagem de erro dizendo que os argumentos não são conformáveis. Uma outra observação útil, né? Você pode usar, se quiser, tá, vetores, tá, em multiplicação matricial. O R vai tentar interpretar esses vetores como uma matriz, né? Ou como uma matriz linha, usualmente quando esse vetor é o primeiro argumento da multiplicação matricial, ou como uma matriz coluna quando ele for o segundo argumento. Né? E vai tentar, se houver conformidade entre as dimensões desse vetor transformado em matriz, o R realiza a operação. Né? Se não houver, ele volta a dar uma mensagem de erro. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a nossa matriz M1, que era uma matriz 3×3, tá? Eu posso, se eu quiser, né, multiplicar, tá, por um vetor, por exemplo, um vetor com os componentes 2, 1.7,8, né? Por quê? Porque o R vai interpretar esse vetor aqui como um vetor coluna, né? Então a matriz a matriz M1 tem tantas colunas, 3 colunas, quanto linhas vão ter esse vetor, tá? E ele realiza a operação, tá? E eu posso fazer o contrário também, né? Eu posso pegar o vetor 2, ou qualquer vetor de 3 componentes, né? 1,78, tá? E multiplicar pela matriz M1, né? Por quê? Porque agora o R vai interpretar esse primeiro vetor como uma matriz linha com 3 colunas, que é o mesmo número de linhas que tem a matriz M1. Né? E nesse caso aqui ele vai agora retornar, tá, um vetor de 3 linhas e 3 colunas. Né? Uma matriz de 3 linhas, perdão, e de uma linha e 3 colunas. Tantas linhas quanto tem a primeira matriz, que agora ele interpretou a matriz, o nosso vetor como uma matriz linha, né? E tantas colunas quanto tem a nossa segunda matriz. Tá? Então você pode usar, né, o operador de multiplicação matricial, né, para calcular a soma dos produtos dos componentes de dois vetores, né, como se fosse um operador agora de produto interno entre dois vetores. Né? Então lembrem que a gente calculou aqui qual que seria, né, o resultado aqui, né, nessa linha que eu estou apontando com o mouse aqui, né, a gente havia usado essa fórmula para calcular qual seria o resultado, né, na multiplicação entre as matrizes M7 e M3, né, qual seria, né, o componente da segunda linha, terceira coluna, né, desse resultado. Tá? Eu poderia ter feito uma conta talvez mais simples, né, com menos símbolos pelo menos, né, simplesmente pegando a segunda linha
da matriz M7 multiplicando pela terceira coluna da matriz M3, tá? O resultado seria o mesmo, né, que a gente obteve naquela operação, tá? Então isso daqui a gente pode pensar, isso daqui é a soma. Quando eu estou trabalhando com dois vetores, tá? Eu posso pensar esse símbolo de multiplicador matricial como sendo um símbolo de produto interno, né? O produto escalar entre dois vetores. Um outro operador que é usualmente matricial é o chamado produto externo, tá? Mas eu vou começar apresentando o produto externo, né? Como tá, um operador entre dois vetores, tá? O produto externo entre dois vetores, no qual o primeiro, digamos, tenha n componentes e o segundo m componentes, então n de navio e m de Maria, né? Vai ser uma matriz, tá? Com n linhas, tantas componentes quanto tem o primeiro vetor de linhas, e tantos componentes, tantas colunas quanto tem componentes o segundo vetor, tá? Então vai ser uma matriz com n linhas e m colunas, tá? Cujo elemento na linha I, coluna J, é o produto entre o iésimo elemento do primeiro vetor, tá? Vezes o jésimo elemento do segundo vetor, tá? Então, por exemplo, se eu, só para dar um exemplo bastante simples, tá? Vamos pegar um vetor aqui, V1, vamos chamar, vamos supor que ele tenha os números de 1 a 3, tá? E um vetor V2, tá? Que tenha, tá, os números, digamos, 2 e 2, tá? Então, vamos fazer algo mais excitante aqui. 4 e 2, tá? Então, o que vai acontecer? O produto externo entre esses dois vetores vai ser, cada um desses vetores, o vetor V1 tem 3 componentes, o 2 tem, aqui vai ser o vetor 2, né? O vetor 2 vai ter 2 componentes, né? O número 4 e o número 2, tá? Então, o produto entre esses dois vetores, eu vou digitar esse produto, né? O resultado que seria o produto entre esses dois vetores, depois a gente checa se é isso mesmo, tá? Então, eu devo ter 3 linhas, 2 colunas, tá? Na primeira linha eu vou ter 1 vezes 4 e 1 vezes 2. Esses vão ser os dois elementos da primeira linha, né? Na segunda linha, tá? Eu vou ter 2 vezes 4, que é o vetor de 1 a 3, né? O segundo componente é o número 2, tá? E 2 vezes 2, que é aqui 4, né? E na terceira linha, tá? Os componentes vão ser 3 vezes 4, 12, né? E o outro 3 vezes 2, que vai ser 6, tá? Só vou dar um espaço a mais aqui para ficar mais parecendo a nossa cara, né? Então, se eu multiplicasse esses dois vetores, tá? Eu deveria esperar obter, né, algo como isso aqui, tá? Então vamos fazer o produto externo entre esses dois vetores e ver se a gente obtém exatamente, né, isso. Eu esqueci de definir os vetores e ele não vai conseguir fazer a conta, né? Então eu defino o vetor 1, o vetor 2, tá? E agora sim, né, fazer o produto externo e tá, tivemos exatamente o que a gente previa obter, né, correto? Então, só para dar um exemplo, tá, a gente pode usar isso, né, para construir, tá, uma tábua de multiplicação, né, então uma tabela com a tabuada. Os números de 1 a 9, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o vetor com os números de 1 a 9, né, e fazer, tá, o produto externo desse vetor, né, com o mesmo vetor, 1 a 9. Então o que eu vou obter, né? Eu vou obter um vetor, né, que vai ser uma matriz, perdão, né, que vai ser essa matriz que está sendo exibida aqui, tá? Cuja
A primeira linha, tá, é a tabuada de cada um dos números, tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, né? Vocês podem pensar inversamente também, mas a gente pode pensar isso, né? Então a primeira linha representa o número 1 multiplicado por 1 na primeira coluna, o número 1 multiplicado por 2 na segunda coluna, multiplicado por 3 e assim por diante, né? Por exemplo, a quinta linha, ela tem 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e assim por diante. Então isso aqui é a tabela da tabuada, né? Se vocês quisessem construir rapidamente um recurso didático que no computador para imprimir a tabela da tabuada, vocês podiam usar, né, digamos assim, esse recurso. Bem, e o R generaliza o conceito de produto externo para fazer o produto externo entre quaisquer dois arrays, tá? Podem ser vetores, matrizes ou arrays de dimensões maior do que 2, tá? E como que ele faz? Ele combina, tá, esses dois arrays, tá? De uma maneira de tal maneira que o produto externo vai resultar em uma matriz com o número de dimensões igual à soma do número de dimensões dos dois arrays, tá? Então, se eu estiver multiplicando, fazendo um produto externo, por exemplo, entre duas matrizes, que portanto que tem duas dimensões, o resultado vai ser um array com 4 dimensões, tá? As primeiras dimensões desse resultado indicam o elemento que está sendo usado no produto do primeiro array, e as últimas dimensões o elemento que está sendo usado nesse produto do segundo array, tá? Talvez seja melhor a gente dar um exemplo, tá? Que é o que eu coloquei aqui na tela, tá? Então imagine que eu tenho uma matriz, tá? De 2 por 2, cujos componentes da primeira linha sejam 3 e 5, segunda linha 1 e 7. E eu vou fazer o produto externo dessa matriz, tá? Com o vetor cujos componentes são 2,1, tá? O resultado, tá, vai ser um array de 3 dimensões, tá? Ele vai ter duas dimensões, que são as duas linhas da primeira matriz, mais duas, ele vai ter uma dimensão de ordem 2, né, que são as duas linhas da primeira matriz, então ele vai ter duas linhas, tá? Ele vai ter uma nova dimensão também de ordem 2, que são as duas colunas da primeira matriz, e nesse nosso exemplo ele vai ter uma nova dimensão de ordem 2, que são os dois componentes do vetor, tá? Então, na verdade, o nosso array vai ter 3 dimensões, e ele vai ser um array 2 por 2 por 2, tá? O que representa cada componente desse array? Por exemplo, o componente, né, indexado linha 1, coluna 1, né, tabela 1, ele vai ser o componente que vai ter, tá, o elemento da linha 1, coluna 1 do array da matriz, tá, vezes, tá, o primeiro elemento do nosso vetor. Então ele vai ter o valor, né, que vai ser igual a 3, que é o elemento linha 1, coluna 1 da matriz, vezes 2, que é o primeiro elemento do nosso vetor, tá? Ele vai ser igual a 6, né? Vamos pegar um outro componente qualquer, o componente, tá? Segunda linha, primeira coluna, segunda tabela, tá? Ele vai ser igual ao elemento que está na segunda linha e primeira coluna da nossa matriz, que é o número 1, né? Vezes, tá, o segundo elemento do nosso vetor, que é o número 1 também. Então isso daqui vai resultar em 1. Tá? De uma maneira geral, fazendo todas as combinações possíveis, né, eu posso fazer esse produto agora, né? Então vamos primeiro criar essa matriz, a gente ainda não tinha ela, né? Então vou criar uma matriz aqui M9, matriz 9, né? Então ela é uma matriz, tá? É matrix. Os componentes são 3, 1, 5, 7. Eu estou preenchendo por colunas, então não preciso qualificar, tá? E eu tenho duas linhas, né? E evidentemente ele vai induzir que são duas colunas também, tá? Ele criou aqui a nossa matriz M9, né? E vamos fazer então o produto, tá? Entre essa matriz M9, tá? E o vetor, vamos chamar isso aqui V2, né? A gente já tinha um V1, se eu não estou enganado, tá? O vetor V2, tá? Vai ser o vetor, tá? Com os componentes 2 e 1, né? Então, o produto externo, né, entre a matriz M9, tá, e o vetor V2, tá, vai ser então, tá, aqui eu vou ter duas tabelas, tá certo? A primeira tabela é a tabela que corresponde à nossa matriz multiplicada pelo primeiro componente do nosso vetor, né? Então aqui eu tenho primeira linha, primeira coluna, primeira tabela, é o elemento da primeira linha, primeira coluna do vetor 1 multiplicado pelo primeiro item da nossa matriz, né? Multiplicado pelo primeiro item do nosso vetor, tá?
E assim por diante, né? Primeira linha, segunda coluna é o elemento na primeira linha, segunda coluna da nossa matriz, multiplicado, né, ainda pelo primeiro item do nosso vetor. Aqui, essa primeira, então, de fato, essa primeira tabela aqui é a minha matriz, a matriz M9 multiplicada pelo primeiro componente do nosso vetor, multiplicada por 2. A segunda tabela é a matriz M9 multiplicado pelo segundo componente do vetor 1, que é, né, 1, né? E, portanto, essa segunda tabela é exatamente igual à matriz M9. Tá? Então, isso aqui é o conceito de produto externo. Não é um conceito que a gente vai usar extensivamente, tá? Mas, enfim, só para vocês saberem. Né? De fato, o R tem até uma função, tá? Que generaliza ainda mais essa ideia de produto externo, que é a função alter. A função alter tem 3 argumentos, tá? O primeiro, 2 deles mandatórios, tá? O primeiro deles os 2 primeiros, né? São os dois arrays que a gente quer, do qual a gente quer fazer o produto externo, tá? E o terceiro argumento, né, é o argumento da função que eu quero aplicar. Se eu não der o terceiro argumento, tá, o que ele vai fazer exatamente é o nosso produto externo. Tá? Ele vai gerar o mesmo resultado que o nosso operador produto externo. Né? Mas eu posso usar, tá, qualquer outra função. Tá? Então eu posso escrever aqui, né, fun, tá, igual, tá, e dar o nome da função. Eu posso até usar um operador. Tá? Imagine que eu não queira agora multiplicar, tá, todos os elementos da matriz M9 por todos os elementos do vetor V2, que é o que o nosso produto externo faz. Né? Eu queira dividir, tá, todos os elementos da matriz V9 pelos respectivos elementos do vetor V2. Eu posso dizer que a minha função é igual e coloco aqui o símbolo do operador de divisão. Tá? Ele vai fazer isso e o que ele vai fazer agora, né? Ele vai pegar a minha matriz M9, que é 3, 5, 1, 7. Primeiro ele vai dividir por 2, tá? Ele gera a primeira tabela, e na segunda tabela ele divide por 1. Tá? Então ele aplicou aqui a função divisão. Eu posso fazer isso também, tá, com com essa função alter. Uma função muito parecida com o produto externo, tá, é o chamado produto de Kronecker. O produto de Kronecker só se aplica a vetores e matrizes, não a arrays de ordens superior a 2, tá? Mas de qualquer maneira ele vai gerar os mesmos números que o produto externo, só vai organizar de forma diferente esses números. Tá? Então eu preparei aqui um esboço só para a gente fazer uma comparação. Tá? Então vamos imaginar que eu esteja naquele caso que eu estou multiplicando aquela nossa matriz M7, né, que é a representação agora gráfica tradicional, essa aqui, né, a primeira linha 3 e 5, segunda linha 1 e 7, tá? E um vetor, o vetor V2, cujos componentes eram 2 e 1. Tá? O R vai interpretar no produto de Kronecker esse vetor como um vetor coluna. Tá? Bom, quando eu faço o produto externo entre essas duas coisas, o que eu vou obter? Eu vou obter um array, né, com 2 dimensões, né? 2 por 2 por 2. Isso quer dizer que eu vou ter 2 tabelas de 2 linhas e 2 colunas. Né? Esse último 2, eu posso pensar que 2 por 2 definem, né, o número de linhas e de colunas em cada tabela, e a próxima dimensão o número de tabelas. Tá? Enfim, se eu tivesse uma dimensão superior, você podia imaginar que essas tabelas estariam contidas em um caderno. Então tem o número de tabelas, depois o número de cadernos. Os cadernos poderiam estar contidos em uma prateleira, né? E assim por diante. A gente pode fazer uma metáfora para pensar mais dimensões, né? Mas enfim, aqui para o nosso propósito isso daqui está muito bom, né? A primeira tabela, o que vai ser? Vai ser a nossa matriz M7 multiplicada pelo primeiro componente do vetor V2. Né? E a segunda tabela, a matriz M7 multiplicada pelo segundo componente do vetor V2. Né? Se eu quiser pegar um elemento qualquer, por exemplo, esse número 5, ele está na primeira linha, na segunda coluna, tá? E na segunda tabela. Então, o índice dele é 1, 2 e 2. Né? Primeira linha, segunda coluna, segunda tabela. Tá? Esse componente aqui, por exemplo, esse número 14 aqui, né? O índice dele seria, tá? Ele está na segunda linha, segunda coluna, primeira tabela. Então o índice seria 2, 2 e 1. E assim por diante. Tá? Bom, o produto de Kronecker ele vai gerar, como eu falei, os mesmos números, só que vai organizar de uma maneira diferente. Ele vai montar uma grande tabela. Tá? E essa tabela vai ter, o número de linhas dessa tabela vai ser o produto entre o número de linhas
da primeira matriz e o número de linhas da segunda matriz. Aqui eu tenho duas linhas e duas linhas, eu vou ter 4 linhas resultantes no produto de Kronecker, né? E o número de colunas da primeira matriz vezes o número de colunas da segunda matriz. Aqui eu vou ter duas colunas, uma coluna, portanto, nesse caso aqui, duas colunas, né? Como que eu monto o produto de Kronecker? Eu pego o primeiro elemento da primeira matriz, tá? Primeira linha, primeira coluna, tá? E vou montar aqui a matriz começando multiplicando esse primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, pela segunda matriz, que no caso é um vetor 2, 1. Né? Então eu peguei aqui 3 vezes 2,1. Tá? À direita disso eu vou colocar o produto do segundo elemento da primeira linha vezes, tá, a matriz que está sendo multiplicada, no caso o vetor 2, 1. Então 5 vezes 2, 1. Tá? Abaixo, né, desse primeiro elemento aqui, eu vou colocar, tá, o primeiro elemento da segunda linha, né, primeira coluna, multiplicado pelo vetor V2, 1 vezes 2, 1. Tá? E finalmente aqui à direita e abaixo eu vou colocar, tá, o elemento, né, da segunda linha, segunda coluna, multiplicado por 2,1. Tá? Então eu vou ficar com 3 vezes 2, 1 vai ser 6 e 3, né? 5 vezes 2, 1, 10 e 5. 1 vezes 2, 1, 2 e 1. Tá? 7 vezes 2, 1, 14 e 7. Esse é o produto de Kronecker. Tá? Notem que, tá, eu tenho esse número 14 aqui, corresponde a esse 14 aqui, né? Esse 10 a esse 10 aqui. Tá? Vocês vão conseguir, se vocês quiserem, eu vou apagar até essas setinhas só para não poluir demais o quadro, né? Mas vocês conseguem fazer uma correspondência 1 para 1, né, entre os componentes dessa matriz aqui e os componentes desse array aqui, com duas tabelas, né? O 6 eu acho aqui, o 10 se encontra aqui, o 3 se encontra aqui, o 5 aqui, o 2 aqui, 14 aqui, 1 aqui, 7 aqui, tá? Então eu só arranjei esses números de forma diferente, tá? Então é uma outra forma de fazer algo similar ao produto externo e ao produto de Kronecker, né? E se eu pedir para o R fazer o produto de Kronecker, para pedir para o R fazer o produto de Kronecker, tá, eu vou usar uma função cujo nome, né, vocês já devem adivinhar, é Kronecker, né? Tá, então essa função, né, ela vai ter dois argumentos que são, tá, as matrizes ou os vetores que eu quero multiplicar. Aqui uma matriz e um vetor, né? A matriz era M9, né? Tá ok? Então aqui está o resultado, 6, 10, 3, 5, 2, 14, 1, 7, que é, né, o resultado que a gente havia marcado aqui, tá? Uma única correção, né? Eu tinha dito aqui que a matriz era M7, na verdade esse daqui corresponde à nossa matriz M9, né, nos exemplos que a gente está elaborando aqui, tá? Mas enfim, o exemplo basicamente é só para ilustrar, né, esses dois conceitos. A gente não vai usar muito nem o produto externo, nem o produto de Kronecker, tá? Mas é interessante que vocês saibam que eles existem, né? Bem, duas funções que a gente vai usar com muito mais frequência e que são bem mais simples do que as funções de produto externo e produto de Kronecker, né? São as funções rbind ou rbind. Row bind significa encadear por linha e a função cbind, que significa column bind ou encadear por coluna, que são funções usadas para concatenar duas matrizes, né? Ou verticalmente se eu usar a função rbind, ou horizontalmente se eu usar a função cbind. Tá? Para ilustrar, tá, essas duas funções, eu vou criar uma nova matriz M10, tá? Que ela vai ser, então eu vou criar usando o comando matrix, tá? E para variar um pouquinho, eu vou escolher números aleatórios, tá? Mas entre números inteiros, tá? Esses números, e eu vou sortear entre os números, tá? De 0 até 100. Bem, duas funções que a gente vai usar bem mais e que são mais simples também do que as funções de produto de Kronecker e de produto externo, são as funções rbind ou rbind, né? Que significa row bind, que significa encadear por linha, né? E cbind, que significa column bind, em português encadear por coluna, que são funções usadas para concatenar matrizes, tá? Quando eu uso a função rbind, eu vou concatenar as matrizes verticalmente, né? Eu vou colocar uma matriz em cima da outra para gerar uma nova matriz. E quando eu usar a cbind, eu vou concatenar as matrizes horizontalmente, vou colocar uma matriz do lado da outra para gerar uma nova matriz, tá? Para ilustrar, eu vou pedir para o R gerar mais uma matriz aleatória, que eu vou chamar de M10, tá?
que eu vou fazer com que ela tenha, tá? Como números, né, como valores, tá? É, 6 valores extraídos aleatoriamente, tá? Entre 1 e 100, tá? Existe uma função que permite que a gente faça isso, que é a função sample. A função sample ela pode ter diversas formas, dependendo do argumento que eu entro nessa função. Mas se eu entro como argumento da função sample 2 números, tá? O primeiro número diz o seguinte, ó, eu vou tirar uma amostra aleatória, tá? De um conjunto com, no caso aqui, como eu coloquei no primeiro número 100, com 100 elementos, né? E daí o que o R... E o segundo número diz qual que vai ser o tamanho da minha amostra, digamos 6, tá? Então, quando eu peço para o R executar, né, a função sample 106, eu vou pedir para ele executar só esse intervalo, né, só o sample 106. O que ele vai fazer é escolher 6 números aleatoriamente, tá? De 0 a 6, de 6 números inteiros, né, aleatoriamente entre 1 e 100, tá? Que foram esses 6 números que ele escolheu aqui, né, tá? Quando eu rodo de novo essa função, ele escolhe novamente 6 números, tá? Então é uma função útil para gerar números aleatórios, tá? E vamos fazer aqui uma matriz, primeiro a M10, vamos fazer uma matriz com duas linhas, né? E portanto 3 colunas, né? Uma vez que eu vou ter 3 números compondo essa matriz aqui, tá? Então está aqui a nossa matriz M10, é essa aqui, tá? Agora vamos criar uma matriz M11 também, tá? Que eu vou criar com o mesmo número de elementos, né? E com a mesma fórmula, tá? Mas eu vou fazer com 3 linhas, né, e portanto 2 colunas, tá? Tá aqui a nossa matriz M11, vamos dar uma olhadinha nela, tá? Tá aqui a nossa matriz M11, né? Agora então, o que eu posso fazer? Imagine que eu queira grudar, tá, do lado da matriz M10, tá? Uma matriz 2 por 2, tá? Se vocês estão lembrados, né, a nossa matriz M9, tá? É uma matriz 2 por 2, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função cbind, tá? Qual que é o efeito da função cbind? Para que a gente possa visualizar esse efeito, tá? Eu desenhei aqui, né, a matriz M10, a matriz M9, a matriz, o resultado de eu grudar, né, atar, né, por colunas, né, as matrizes M10 e M9 é o seguinte, né, eu vou obter uma nova matriz, tá, que tem todas as colunas da matriz M10, né, meu primeiro argumento, tá, então 2, 8, 6, 15, 7, 8, 36, 85. Então esse pedaço aqui, né, é a nossa matriz M10. Mas essa nova matriz que a gente está criando, tá, vai ter agora novas colunas, que são as colunas da matriz M9, né? Então ela acrescenta aqui. Então ela encadeia por colunas, porque agora vai acrescentar novas colunas aqui, né, que são as colunas da matriz, que é o segundo argumento da nossa função, 3, 1, 5, 7. Né? Evidentemente, para fazer essa operação, tá, o R ele vai pedir, tá, que eu dê 2 matrizes com o mesmo número de linhas, né, porque daí eu consigo grudar, tá, uma coluna do lado da outra. Tá? Esta aqui, então, é a matriz M9. Okay? Então tá aqui, né, ó, o resultado da operação cbind, tá? Vamos mostrar agora no nosso R, né? Então eu vou pedir para o R, né, concatenar, né, por colunas, né, as matrizes M10, tá, e M9. E o que ele faz é gerar aquela matriz que a gente havia comentado lá, tá? Se eu quiser concatenar por colunas, eu posso dar um outro exemplo, né? O que vai ser o efeito da operação rbind quando eu pegar a matriz M11 e a matriz M9, né? Então eu vou pegar aqui a mesma folha de papel, tá? Vou aqui só anotar qual que era o nosso vetor M11, tá? Eu tinha, tá? O vetor M11 era um vetor 3 por 2, né? A primeira coluna tinha os valores 44, 28 e 31. E a segunda coluna os valores 60, 45 e 75.
Pois então se eu der o comando rbind, né, ou seja, concatenar por linhas, tá? As matrizes M11 e a matriz M9, tá? Agora o que o R vai fazer? Ele vai primeiro pegar todas as linhas da matriz M11, quarenta e quatro, 28, vamos fazer linha por linha, 44, 60, 28, 45, 31, 75. Então, essa matriz aqui que eu estou destacando, né, em pontilhado, tá? É a nossa matriz M11. E vai grudar embaixo dessa matriz, né, a nossa matriz M9, o segundo argumento aqui, né, 3, 5, 1, 7. A matriz resultante, né, é o que vai ser gerado pela função rbind, né? Então, mas de fato o que é? É a matriz M11 em cima da matriz M9, né? Ou a matriz M9 por baixo da matriz M11, como vocês quiserem, tá? Então é isso que vai ser feito, né? A gente pode voltar para o R e só para ver o que está acontecendo. Aqui eu vou dar rbind M11 M9, tá? E devo ter, né, aquele resultado que eu esbocei lá no papel, tá? Enfim, então essas funções são usadas com bastante frequência, né? Vamos fazer já um pequeno exemplo que a gente pode fazer, tá? Vamos voltar lá ao nosso exemplo do professor Epaminondas, tá? Vocês ainda devem estar com o objeto turma A, né? Tá certo? Eu acabei tendo que reiniciar o meu R aqui para refazer Perdão. Eu estou com o objeto turma A aqui também, né? A gente já tinha carregado o objeto turma A, tá? Eu estou com o objeto turma A carregado aqui, embora tenha tido reiniciado o meu R, como eu confessei para vocês, tá? E se vocês estão lembrados, né? Esse objeto turma A, bom, a gente pode ver aqui, né? Ele tinha, né? Era uma lista, né, com os seguintes elementos, né? Prova 1, prova 2, pesos e médias, né? O que eu posso fazer é o seguinte, tá? Vamos mexer um pouquinho com essa lista, tá? E como eu vou chamar, tá, os componentes dessa lista, alguns componentes dessa lista, eu vou usar aquele recurso que a gente aprendeu na aula passada, que é o recurso de, né, atachar, né, attach o objeto turma A, né? Então essa função aqui vai fazer com que eu possa chamar os componentes da lista turma A, né, sem precisar enunciar que eles são componentes da turma A, né, como se eles estivessem diretamente na nossa área de trabalho, tá? Então pedi para ele fazer isso, tá? Então agora se eu chamar, por exemplo, prova 1, né, o R vai me mostrar, né, quais foram as notas da prova 1 sem nenhum problema. Bom, o que eu posso fazer, tá, é compor uma matriz dos vetores prova 1 e prova 2. E acontece que eu posso usar as funções cbind e rbind para criar matrizes a partir de vetores, tá? Se eu juntar dois vetores com a função cbind, o R vai interpretar esses dois vetores como vetores colunas. Se eu juntar com a função rbind, ele vai interpretar como vetores do tipo linha, tá? Vamos grudar os vetores correspondentes às duas provas, tá? Como sendo, tá, dois vetores do tipo coluna, ou seja, vamos montar uma matriz, né, que tem a primeira coluna representa a prova 1, a segunda coluna representa a prova 2, né? Como que eu faço isso? Eu dou o comando cbind, tá? Prova 1, prova 2, ok? E eu vou atribuir, vou chamar, tá, o vetor resultante, tá, de um vetor não, vai ser uma matriz, né? Uma matriz que eu vou chamar de provas, tá? Então criei essa matriz aqui, né, tá ok? Vamos chamar ela de notas, eu vou dar um outro nome aqui, notas, tá? Melhor, tá? Porque eu vou colocar, e eu já vou remover aqui a matriz provas, tá? Eu vou querer manter essa matriz provas, tá? Então vou deixar aqui no script como se eu tivesse criado
diretamente, tá? Uma matriz chamada notas, né? E vamos, se eu quis pedir para ele exibir, né, só a matriz notas, tá aqui, né? É uma matriz com 6 colunas, tá? Ele manteve com 2 colunas e 6 linhas, tá? Que é o correspondente aos 6 alunos. Quando eu criei essa matriz, tá? Como eu peguei 2 vetores que possuíam nomes, né? Ele manteve esses nomes como nome das colunas, né? O que para a gente é conveniente, né? Tá ok? Então eu posso pedir, por exemplo, né, notas, indexar, né, prova 1, tá? Coluna prova 1, né? Terceira observação, tá? E ele vai retornar, houve algum erro aqui, claro, né? A prova 1 é uma coluna, né? Primeiro eu vou falar terceira linha da coluna prova 1. Eu inverti aqui linha e coluna, né? Agora sim, né, ele retornou, né, a nota 2, que efetivamente, né, a nota na terceira linha da coluna prova 1, tá? Mas, enfim, e o que eu quero fazer agora, tá? Calcular, tá? A nota média dos alunos. A gente já tinha feito esse cálculo de médias, né, de outra maneira, mas agora eu quero calcular a média das notas dos alunos, né, usando, tá, um cálculo matricial, tá? Então o que acontece, né? A média é o produto, né, de cada uma das provas pelo peso, né, dividido pela soma dos pesos. Essa média pode ser obtida pela seguinte operação matricial, tá? Aqui eu tenho 1/3, que é a soma dos dois pesos, né? Que os pesos são 1 e 2, tá? Aqui eu tenho uma matriz cuja a primeira linha, né? Essa matriz aqui é a minha matriz de notas. Tá? A primeira linha, a primeira coluna são as notas da prova 1. A primeira coluna são as notas da prova 1, a segunda coluna são as notas da prova 2, tá certo? Quando eu multiplico, né, essa matriz por esse vetor, o que eu vou ter? Eu vou ter o primeiro elemento, vai ser 8 vezes 1 mais 9 vezes 2, tudo isso dividido por 3, porque eu estou multiplicando tudo por 3, né? Então eu vou ter aqui 8, 1 vezes 8, mais 2 vezes 9, tudo isso dividido por 3, né? O segundo elemento vai ser 1 vezes 5, 1 vezes a nota da primeira prova, mais 2 vezes 1 vezes 3, mais 2 vezes a nota da segunda prova, que é 5, tudo isso dividido por 3. E assim por diante, né? Bom, mas essas exatamente são as médias que eu quero calcular, tá? Então uma forma de eu calcular essas médias, né, é usar, tá, o produto matricial, né? Então a gente pode calcular as médias agora, né, usando a seguinte regra, né? Eu posso pegar o vetor notas, fazer a multiplicação matricial pelo vetor de pesos e dividir pela soma do vetor pesos, né? Que simplesmente para que os pesos somem 1, né? Tá ok? Então, quando eu faço isso, tá? Eu vou obter objeto pesos não encontrado, porque o peso está com letra maiúscula, né? E aqui também, né? Tem dois pesos aqui, também as notas... Ah, não, as notas estão com letra minúscula corretamente. E aqui eu tenho as médias calculadas, tá? Esse vetor, se a gente fez certinho, deve ser igual ao vetor médias que a gente tinha já calculado também, tá? E exatamente a mesma coisa, né? Só que aqui o que aconteceu é que, como R fez um produto matricial, aqui eu vou ter uma matriz vetor, uma matriz coluna, né? E a gente calculou as médias trabalhando exclusivamente com vetores. Aqui eu tenho um vetor simples, né? Então, o que eu poderia fazer, né, se eu quisesse, tá? Eu poderia modificar um pouquinho como eu estou armazenando, né, os valores das notas na tabela, na lista do Epaminondas, né, armazenando todos esses valores, tá, em uma matriz chamada notas, né? Para fazer isso, eu vou
anexar, né, a nossa matriz notas, tá, a coluna com, tá, as médias obtidas, né? Então eu vou dar o seguinte comando, tá? Eu vou dar o comando cbind, né? Porque eu quero, queria concatenar, né, a coluna da minha matriz notas, né, com a coluna média, tá certo? E eu vou atribuir isso novamente para a nossa matriz notas, né? Então eu vou renovar a nossa matriz notas. Eu quero cbind, tá? A matriz que eu já tinha, notas, que tem as notas da prova P1 e da prova P2, tá? Com essa matriz aqui, que é, né, com essa coluna aqui, que é a coluna das médias, né, das nossas notas, tá? Então eu simplesmente copiei lá o notas vezes peso dividido pela soma de pesos, tá? Mando o comando e vejo o que aconteceu com a minha matriz de notas, tá? Ela ficou o que eu queria com um único detalhezinho, do qual a gente já vai falar, tá? Mas enfim, o que aconteceu? Ela acrescentou uma terceira coluna, essa terceira coluna aqui tem as médias, tá? Agora, talvez o que eu gostasse de fazer, vamos supor, o Epaminondas quer publicar isso, né? Então ele gostaria que aparecesse o rótulo médias aqui para a terceira coluna, né? E que as linhas aqui elas tivessem nome também, né? Que fossem os nomes dos alunos, né? Então as linhas aqui correspondessem, né, ao nosso vetor de nomes, né? Como é que eu posso fazer isso, tá? Bem, existe um atributo que a gente usa para matrizes, tá? E para arrays, tá? Que é o atributo GName, tá? O atributo GNames ele atribui nomes, tá, às dimensões, tá? Então, para cada coluna ele vai atribuir um nome, para cada linha ele vai atribuir um nome, né? E se eu tivesse tabelas, para cada tabela ele atribuiria um nome e assim por diante. Cada dimensão pode ter, em cada dimensão, né? Cada elemento em cada dimensão pode ter um nome, tá? E então, se eu pedir GNames notas, tá? Ele vai dizer quais são os nomes que são dados, né, para as linhas e as colunas atualmente, né? E ele diz o seguinte, olha, para as linhas não tem nome algum, então ele retornou new, né? E para as colunas, tá? Eu tenho o nome prova 1, o nome prova 2 e o terceiro nome está vazio, né? E a gente quer mudar isso aqui, tá? Eu posso atribuir, né? Eu posso mudar esse atributo simplesmente colocando aqui um argumento, tá? O argumento que eu tenho que colocar é um objeto list, né? Que vai ter dois vetores. O primeiro vetor com os nomes que eu quero dar para as linhas e o segundo vetor com os nomes que eu quero dar para as colunas, tá? Então, o vetor com os nomes que eu quero dar para as linhas é o vetor de nome, né? O objeto que tem o nome dos alunos, tá certo? E o vetor com os nomes que eu quero dar para as colunas, bom, eu posso simplesmente concatenar. Bom, eu vou escrever, tá? É o vetor com os nomes prova 1, prova 2, e a última coluna eu quero que se chame médias, né? Média. Tá? Então agora quando eu faço isso, tá? Eu dei nomes para as dimensões da minha matriz de notas, né? E agora a minha matriz de notas ela aparece com os nomes, tá? Então aqui eu estou com a tabelinha pronta para mostrar, né? A Andrea tirou nota 8, ficou com nota 8,67, a Beatriz nota 3 e assim por diante, né? Talvez vocês quisessem, né, fazer o seguinte, o Epaminondas talvez ainda não esteja totalmente feliz, porque ele gostaria que todas as notas fossem mostradas, né, com uma única casa decimal. Ele gostaria de arredondar todas as notas para uma única casa decimal, tá? Eu posso fazer isso, né? Eu vou pegar a matriz notas, eu dizer para o R que eu quero modificar essa matriz, tá? Arredondando, né, todos os números para uma casa decimal, tá? O comando para arredondar, tá? É o comando round, tá? Eu vou arredondar os números que estão na matriz notas, tá? Com uma casa decimal. Tá? E agora, quando eu pedir para ele mostrar novamente, né, a minha matriz notas, tá? Ele deve mostrar, tá? Agora sim, né, os números calculados com uma casa decimal, as médias calculadas com uma casa decimal. Bom, feito esse exemplo, tá? Eu vou detachar aqui, né, o detach, tá? A nossa lista turma A, tá? Talvez vamos salvar, tá? Nossa matriz de nomes, de notas, tá? Na lista turma A, vai haver uma certa redundância, mas talvez a gente queira
aproveitar isso depois, né? Então eu vou salvar um novo elemento, né, na lista turma A, cifrão, notas, tá? É igual, tá? Esse novo elemento, né, vai ser igual, tá, à matriz de notas que a gente acabou de gerar, tá? Então agora quando eu vou lá na turma A, tá certo? Ela vai ter mais um componente, né? Eu não sei aqui se eu vou ser feliz. O meu... Ah, tá aqui, né? O novo componente notas que acabou de ser gerado, tá ok? Muito bem. Uma outra função que vai ser imprescindível saber para lidar com matriz, tá? É a função de transposição, né? No R ela é simplesmente dada pela letra T, tá? Então se vocês estão lembrados, por exemplo, vamos pegar uma matriz como a M11, que era uma matriz que tinha 3 linhas e 2 colunas, né? Se eu fizer a transposta de M11, né, as linhas vão virar colunas e as colunas vão virar linhas, né? Então eu vou ficar com uma matriz, tá, com 2 linhas e 3 colunas, né? Cada linha corresponde a uma coluna da matriz M11, tá? Então, embora seja que a gente vai usar muito esse operador de transposição, né? A aplicação dele é relativamente óbvia. Uma outra função que por vezes pode ser útil é a função diag, né? De diagonal, né? Diagonal. E ela pode ser usada em diversos contextos, tá? Um deles, tá, ela pode ser usada para extrair a diagonal, né? Ou seja, informar a diagonal de uma matriz. Então vamos pegar, por exemplo, a matriz M5 que a gente já havia aqui criado, né? Uma matriz quadrada, tá? Se eu usar diag, tá, M5, tá? Ela vai extrair, tá? Ela vai informar, né, apenas qual que é a diagonal da matriz M5, né? Os números que estão na diagonal dessa matriz, né? Notem que essa função ela pode ter por argumento uma matriz que não seja uma matriz quadrada. Por exemplo, a matriz M11, né, ela tem 3 linhas e 2 colunas, tá? A diagonal vai ser, tá, todos os elementos, né, cujo o número da linha é igual ao da coluna. Então vai ser 44 e 45. Eu posso pedir para ele me informar, tá, a diagonal da matriz M11, tá? E ele informa, né, que na diagonal estão os valores 44 e 45, tá? Uma outra forma de usar essa função diagonal, né, é para criar uma função diagonal, tá? Eu vou até anotar aqui, né, usando a função diag para criar uma matriz diagonal, né? Uma matriz diagonal é uma matriz cujo todos os elementos são zero, à exceção daqueles elementos que estão em sua diagonal, tá? Então, se eu quiser criar uma matriz diagonal, tá? Então eu vou fazer aqui caso A, tá? Matriz diagonal com, tá, um único valor, tá? Se eu quiser então criar uma matriz diagonal com um único valor, tá? Eu uso a função diag, tá? Eu digo qual que é o valor que eu quero que seja na diagonal, né? 0 é desinteressante, vamos colocar, por exemplo, 1, tá? E digo quais são as dimensões dessa matriz, número de linhas e número de colunas. Se eu informar só o número de linhas, ele vai interpretar que eu quero uma matriz quadrada, tá? Então aqui, por exemplo, se eu der esse comando aqui, diag 1,5, o R vai interpretar que eu quero fazer uma matriz identidade, né, quadrada com 5 linhas, 5 colunas, tá? Uma matriz que na diagonal só tenha, né, o número 1 com 5 linhas e 5 colunas, tá? É claro que eu posso mudar aqui o argumento, né? Não precisa ser 1, né? O argumento está na diagonal, pode ser, por exemplo, o número π, que a gente já viu, né? Pode ser escrito com a palavra π, é uma constante do R, tá? Então aqui eu tenho uma matriz diagonal, que na diagonal tem sempre, né, a nossa constante π. Se eu informar, tá, um número de colunas diferente do número de linhas, tá, o R vai criar uma matriz, por exemplo, se eu me informar aqui 5 linhas e 4 colunas, tá, o R vai criar uma matriz com 5 linhas e 4 colunas, tá, os elementos na diagonal, ou seja, os elementos, né, que estejam na linha de mesmo número que a coluna, vão receber o valor constante que eu pedi para ele, aqui no caso, o valor π, tá certo? Bom, eu posso colocar na diagonal, né? No caso B, tá? Matriz. Eu posso fazer uma matriz diagonal, tá? Com diversos valores.
E nesse caso, o que eu vou fazer, né, é informar ao R, tá, o vetor de valores que eu quero que estejam na diagonal, né? E nesse caso também, tá, a menos que eu não queira uma matriz quadrada, eu não preciso informar o número de linhas e o número de colunas. Por quê? Porque ele vai inferir, tá, que o número de linhas e o número de colunas é o número de elementos, né, de componentes do vetor que eu informei, tá? Então, a menos que eu queira algo diferente, que esse vetor seja reciclado, um número maior de linhas do que de colunas, por exemplo, tá? E basta eu informar o vetor, né, de valores que eu quero que estejam na diagonal. Por exemplo, se eu quero que estejam na diagonais, tá, os números de 1 a 9, tá, eu crio uma matriz diagonal 1, 2.9, né, e o R vai criar uma matriz, né, cujos elementos na diagonal são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, por exemplo, tá certo? Por fim, eu posso usar a função diag, né, para alterar a diagonal de uma matriz existente. Então, por exemplo, vamos pegar a matriz M3, tá? Ela é uma matriz, vou pegar uma matriz mais simples aqui, pegar a matriz M1, tá? Que era uma matriz 3 por 3, né, cujos componentes na diagonal eram 1, 5 e 9. Imagine que eu quisesse alterar, tá, essa diagonal. Eu posso simplesmente dizer diagonal, tá, M1, tá? E eu vou usar, tá, o operador de atribuição, então diagonal M1, eu vou atribuir essa diagonal, tá, novos valores, por exemplo, C4, 11 e 8. Tá? Quando eu faço isso, agora se eu chamar, né, a matriz M1, pedir para ele exibir de novo, tá, ele alterou os valores nas diagonais, 4, 11 e 8. Então posso usar a função diagonal diag para fazer isso também, tá? Então é uma função interessante, porque muitas vezes os elementos na diagonal são elementos de interesse, a gente quer extraí-los, a gente quer investigá-los, e também, talvez mais usual ainda, né, a gente gosta de, é importante, muitas vezes a gente precisa de matrizes diagonais para fazer operações com matriz, né? Uma matriz diagonal muito importante é a matriz identidade, né, que a gente gerou aqui com aquele comando. Onde estava ele? Com esse comando aqui, né? Diag 1, vírgula, tá? A dimensão que eu quero que tenha a nossa matriz identidade, né? Então, quando eu dei esse comando aqui, ele gerou a matriz, uma matriz diagonal, né? Com o número 1, né? Em toda a diagonal, que é a matriz identidade. Um outro grupo de funções que por vezes são muito úteis, né, são funções que calculam, tá, a soma dos valores por coluna de uma matriz, que é a função cosums, a soma dos valores por linha de uma matriz, que é a função rowsums, né, a soma dos valores, a média dos valores por coluna de uma matriz, que é a função comeans, tá, e a média dos valores por linha de uma matriz, que é a função rowmeans, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma das matrizes que a gente já criou, a matriz M11, tá? Se eu pedir para ele calcular, tá? Se eu pedir cosums, tá, da matriz M11, tá? Ele vai retornar um vetor de dois componentes que são as somas, né, dos valores na coluna 1 e a soma dos valores na coluna 2, tá? Então, a soma dos valores da coluna 1 são 44 mais 28, 72, mais 31, 103, tá? Na coluna 2, 60 mais 45, 105, mais 79, mais 75, perdão, né, 180, tá? Então, 103, 180, né? Se eu pedir para ele calcular, tá? Se eu der a função rowsums, agora ele vai retornar um vetor de três componentes, né, que são as somas dos valores em cada uma das três linhas, né, da nossa matriz M11. Então, o primeiro valor 44 mais 60, 104, o segundo 28 mais 45, 73, o terceiro 31 mais 78, 108, né? Tá ok? Ou, perdão, errei a conta do terceiro, né? 31 mais 75, 106, tá? E eu posso pedir para eles calcular também a média, né, por colunas, tá? Comeans, tá? M11, tá? Ele vai calcular a média, né, entre 44, 28 e 31 e a média entre 60, 45 e 75, tá? Aqui estão as médias, né? E eu posso também pedir para ele calcular a média por linha, né? Tá certo? Então eu posso pedir rowmeans M11, tá? E ele vai
calcular, né, as médias de cada uma das três linhas, né, da nossa matriz. Uma função que a gente não vai usar tanto, né, mas que muitas vezes para análise de solução de equações diferenciais e mesmo em modelos estatísticos, na implementação de modelos estatísticos, ela pode ser bem importante, é a função eigen, né? É a função eigen, ou eu imagino que essa palavra deve ser originalmente de origem germânica e talvez a pronúncia correta seja eigen, né? Mas acredito, mas pelo que eu saiba, tá, a pronúncia corrente é eigen, tá? E essa função vai retornar os autovalores e os altos vetores de uma matriz. De fato, ela retorna uma lista, tá, com dois componentes. O primeiro componente chamado values, ele tem os autovalores da matriz, e o segundo componente chamado vectors contém os altos vetores, né? Os altos vetores, eles normalizados, tá, para o comprimento igual a 1, tá? Talvez não valha a pena a gente entrar no detalhe, né, da definição desses altos valores e altos vetores, tá? Aqueles que vocês que sabem que isso existem sabem do que eu estou falando, os que não sabem, bom, quando aprenderem altos valores e altos vetores, vão saber que o R é capaz de calcular esses altos valores e altos vetores. Esse cálculo é numérico, isso quer dizer que o R vai calcular esses valores por aproximações numéricas, e que significa também que ele não é preciso, tá? Mas em muitos casos ele dá uma boa aproximação numérica desses altos valores e altos vetores, tá? Então, eu vou criar um objeto chamado ATVLS, tá? No qual eu vou colocar aqui, tá, o resultado da função eigen, né, aplicado a uma das nossas matrizes, digamos a nossa matriz M1, tá? Ok? Então eu posso agora chamar, né, eigen, tá, os velhos, tá? Eu vou achar os autovalores da matriz eigen. Tem alguma coisa errada aqui. Claro, né, eu não posso chamar eigen, tenho que chamar o objeto que eu acabei de criar, né, ATVLs, né, velhos, né? E aqui estão os autovalores da nossa matriz, tá? 18, 40, 3,98, 0,61, né? E se eu pedir, tá, ATVLs, tá, vectors, eu vou achar os autovetores dessa matriz, da matriz M1, tá? Tá aqui, então, esses são os autovetores, tá? O primeiro é o vetor composto dessa primeira coluna dessa matriz, o segundo autovetor é a segunda coluna dessa matriz, e o terceiro autovetor a terceira coluna dessa matriz. E talvez nem todos vocês estejam convencidos da utilidade da função eigen, né? Ela é útil efetivamente para análises, como eu falei para vocês, né? Para análise de equações diferenciais, e para diversas aplicações, para diversos cálculos estatísticos, tá? Mas uma função que vocês vão perceber a utilidade de cara e que a gente vai usar com mais frequência na prática é a função solve. A função solve ela é usada tanto para inverter matrizes, quanto é usada também para resolver um sistema de equações lineares, tá? Vamos começar falando dela, tá? No que se refere à inversão de matrizes, tá? Então vamos recordar, a gente tinha feito uma matriz M1, né, e depois a gente alterou essa matriz, e o resultado dela era essa matriz aqui, uma matriz quadrada, tá? Vamos criar agora uma matriz que é a inversa de M1, tá? E para obter essa matriz inversa de M1, eu simplesmente uso a função solve como um único argumento, que é a matriz quadrada que eu quero inverter. Então se eu der solve M1, tá? Ele vai tentar calcular isso, guardou, né, isso aqui na imagem de M1, se eu chamar IM1, né, ele vai dar aqui o que ele calculou como uma função, a matriz inversa da matriz M1, tá? Se eu multiplicar, tá, uma matriz pela outra, eu vou obter praticamente uma matriz diagonal, né, com os termos na diagonal igual a zero, com os termos fora da diagonal diferentes com os termos fora da diagonal iguais a zero, com os termos na diagonal iguais a 1, né? Não a zero, como eu falei inicialmente. E só que isso daqui vai ser aproximado, né? Na verdade, ele vai inverter essa matriz numericamente. Algum erro de precisão pode haver, mas vai ser um erro mínimo, né? Então vamos tentar fazer M1, né? Produto matricial vezes a inversa de M1, conforme a gente calculou, tá? Então o que vocês podem ver, né? Na diagonal efetivamente eu tenho o número 1, tá?
Agora, fora da diagonal, eu tenho alguns valores que são muito pequenininhos, mas não são exatamente zero, né? Então aqui eu tenho 5,55 vezes 10 elevado a menos 17, né? Então eu preciso andar 17 casas à direita da vírgula para aparecer o primeiro dígito significante, né? E aqui 2,22 vezes 10 elevado a menos 16, tá? Então, se eu posso fazer, se eu der uma arredondada nesses valores aqui, tá? Uma arredondada pequena, né? Simplesmente pedir para ele pegar, por exemplo, só as 14 casas decimais depois da vírgula, tá? Agora sim, né? A gente fica com a matriz diagonal e, portanto, a nossa função solve, na prática, inverteu a matriz, né? Ele só não esconde o fato de que ele fez um cálculo que envolve, né, aproximações numéricas, tá? Então, se eu quiser inverter uma matriz, uso direto a função solve com um único argumento a matriz. Mas a função solve também ela tem um outro formato que pode ser usado para resolver um sistema de equações lineares, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Considere, né, esse sistema de equações lineares, né, 3x1 mais 5x2 mais 2x3 igual a zero, x1 menos 8x2 igual a zero e menos 2x2 mais x3 igual a menos 8. Né? Então, esse aqui é um sistema de equações lineares que vocês sabem pode ser expresso de uma forma matricial. Né? A matriz dos coeficientes, que é essa primeira matriz que eu desenhei aqui, tá certo? A primeira linha 3, 5, 2, a segunda linha 1, menos 8, 0, a terceira linha 0, menos 2, 1, né? Vezes, tá? O vetor das variáveis x1, x2, x3, né? É igual, né, ao vetor, né, dos resultados, tá? 0, 10 e menos 8. A gente está com uma inconsistência aqui, né? Só dar uma checada. Vamos fazer com que esse resultado aqui seja 10, tá? Eu acho que fica mais legal o nosso exemplo, tá? Então, agora sim, né, o sistema de equações em cima está refletido, né, pela equação envolvendo o vetor das variáveis x1, x2, x3 aqui embaixo, né? Então, para resolver esse sistema, tá, a gente pode usar o R, tá? Então, eu vou montar uma matriz que a gente pode chamar de A aqui, né, matriz de coeficientes. Ela vai ser a matriz, tá, com os coeficientes que a gente listou aqui em cima nesse exemplo, tá? Então eu vou entrar esses coeficientes por coluna, né? 3,1,0, 5, menos 8, menos 2, 2,0,1, tá? E vou dizer que essa matriz aqui tem 3 linhas, né? E o R vai inferir que são 3 colunas também. Então tá aqui a nossa matriz de coeficientes, tá? A gente pode tentar só pedir para ele mostrar a matriz A para a gente ter certeza de que que a gente construiu corretamente nossa matriz. Está batendo com a matriz lá em cima, né? Vamos montar uma matriz, um vetor que a gente pode chamar de I, né? Que é o vetor dos resultados aqui, 0, 10, menos 8. E a gente pode então agora, né, estimar os valores das variáveis x, tá? Vou chamar isso aqui de xs, né? Os valores de x ou x's, né? Se vocês quiserem, tá? Isso aqui vai ser, né? Eu acho os x's dando, né? Usando a função solve, colocando como primeiro argumento a matriz A, segundo argumento o vetor y, né? E quando eu faço isso, tá? Agora vai aparecer aqui os nossos x's, né? Eles são esses valores. Ele diz, ó, o x1 deve ser igual a 6,60, o x2 0,42, 42, 42, o x3 menos 8, 84, 84, 84, deve ser uma dízima, né, no caso, tá? Todos os números deram dízima na solução desse sistema aqui, né? Vamos ver se isso daqui realmente resolve nosso sistema. Para testar isso, a gente faz, né, o produto matricial entre A, né, e os nossos x's, tá? E quando eu faço isso, eu obtenho exatamente 0, 10 e menos 8, né? Então, realmente achei a solução desse sistema de equações.